Contratado em dezembro do ano passado para participar da pré-temporada completa da equipe, Maurício Souza chegou ao Brinco de Ouro sem muito holofote. Vindo da equipe Sub-23 do Red Bull Bragantino, o treinador era uma aposta da diretoria para uma temporada desafiadora. Rebaixado na Série B, o Bugre tinha como principal objetivo, no primeiro semestre de 2025, a permanência no Campeonato Paulista. E após um bom início de estadual, o Guarani cumpriu a meta sem sustos e ainda flertou com a classificação às quartas de final. A estreia contra o Botafogo, as vitórias sobre Noroeste e Água Santa e até o empate com o Corinthians na última rodada foram jogos em que a equipe alviverde se saiu muito bem, dando esperanças ao torcedor de uma Série C ainda mais positiva. Temos um grupo bom. Eu costumo falar para a rapaziada que também nós temos um treinador de Série A que vai comandar aqui na Série C, mas é um treinador de Série A. O Maurício é um ótimo treinador. Os resultados que nós temos nesse começo também por causa dele, porque não é fácil você pegar um time do zero. É praticamente do zero. 99% do nosso time no passado não está aqui. Então não é fácil. Então o Maurício, ele tem nos ajudado bastante, é um baita treinador, então tenho certeza que com o elenco que a gente tem, por mais que é jovem, como eu falei, é um grupo jovem, mais qualificado e com personalidade. Eu tenho certeza que a gente vai cumprir os nossos objetivos esse ano, que é voltar para a Série B. Um ponto muito citado por Maurício Souza durante as coletivas era o calendário frenético do Paulistão, com 2 jogos em um intervalo de praticamente 3 dias. Além de gerar um alto desgaste, a maratona de jogos fez com que jogadores considerados titulares desfalcassem a equipe por algumas rodadas. Anderson Leite, um dos poucos remanescentes do ano passado, foi um dos atletas que sofreu com esse problema. Pra gente que teve problema físico no começo do ano, eu fiquei muito triste, né? Porque a gente fez uma baita pré-temporada. E você fazer uma pré-temporada do jeito que a gente fez e se lesionar no Paulista, de um campeonato que é tiro curto, você acaba ficando uma semana, você perde 3 jogos. É uma loucura isso. Mas para mim agora, tendo esse tempo que a gente tem para se preparar para a Série C, para mim vai ser muito importante. Não somente a mim, mas os atletas também que ficaram de fora. Mas agora, com praticamente 2 meses de preparação e descanso, a equipe alviverde sabe que precisa chegar a todo vapor na estreia da Série C. O clube vem aproveitando o período livre para realizar trabalhos físicos especiais, além de fazer alguns amistosos, para não perder completamente o ritmo de jogo. Bom, é extremamente importante esse tempo para que a gente consiga progredir com a carga de treinamento de uma forma um pouco mais segura, para que a gente tente individualizar ainda mais os treinamentos, né? Os atletas que precisam de um equilíbrio neuromuscular, um nível de força, um nível de potência, aqueles atletas que precisam de uma capacidade aeróbia, aumentar a performance nesse sentido, e tudo linkado com o trabalho do Maurício, todo o trabalho sendo desenvolvido através da parte física, técnico, tática e até mesmo mental, psicológica, né? Exigência, cobrança sendo bem realizado dentro do trabalho sistêmico. Bem, o Guarani vai fazer uma intertemporada lá no Oscarim, em Águas de Lindóia, ali na divisa com Monte Sião. Vai ficar lá se preparando uma parte, né? Você viu aí, uma parte já foi feita em Campinas e a outra parte será feita lá em Águas de Lindóia. Ótimo, importante, né? Muito bom. Ficar confinado lá um período, né? Importante demais. Assim, na verdade, pré-temporada sempre no início do ano, mas a gente viu que o tempo foi curto, né? Então, aparentemente, agora que tem tempo, dá para trabalhar, eu não tenho dúvida. Sempre muito bom fazer esse tipo de pré-temporada. Sai fora da cidade, tira um pouco, né, desvia um pouco, centraliza a preparação, centraliza as conversas, reuniões com comissão técnica, para entender melhor o que o treinador está precisando. Não tenha dúvida, Batista, que a melhor coisa a se fazer antes de uma competição dura e pesada é a pré-temporada. E o local é maravilhoso, né, Cega? Desculpa. Maravilhoso, maravilhoso. E se tem uma coisa que esse time precisa é treinar bastante. Porque com a falta de qualidade técnica, precisa treinar 3 períodos por dia. E o Maurício tem qualidade técnica, tem sabedoria, o trabalho dele é bom. Mas precisa ter minimamente jogadores de qualidade. Eu espero. Humano, né? Não vai. Não faz milagre, gente. Não faz milagre. Sim. Aí o homem forte do futebol diz que não vai contratar centroavante pro lugar do João Marcelo e que meia de ligação número 10 não existe mais no mercado ou não existe mais no futebol moderno.
Aí eu parei, né, Batista? Você sabe que na minha época, a pré-temporada eram 3 períodos. Você acordava às 5h15 da manhã, com o despertador no hotel, todo mundo se trocava, aí tinha ali logo no corredor ali, da onde ficava a delegação, já tinha um pãozinho de queijo, um suquinho ali, tomava um suco e tal, descia, corrida, às 6 horas da manhã começava. Terminava, voltava pro hotel, tomava um banho, descansava um pouquinho. 10 horas da manhã era o trabalho de circuito, trabalho de força. Terminava, voltava, e 4 horas da tarde o trabalho de campo. Ah, então são 2 períodos, né? Que 2? 3. Como 2? 10, 6 horas, Não, 10 horas de e manhã, 4 horas. 2 treinos, 3 períodos. Eram 3 períodos. Corrida, força e técnica e tática. 3 baterias de treino, mas 2 períodos. Período período da manhã, período da tarde, período da noite. Tá bom, Batista. Para ser 3 períodos, você tem que treinar de manhã, de tarde e de noite. Tá bom, Batista. Você treinava de manhã, de tarde e de noite? Não. Então não eram 3 períodos, Então meu caro. como é que é então a nomenclatura aí do negócio? Não, são 3 baterias. 3 baterias de treinamento. Aí sim. Viu? E teve uma vez que com uma semana de treino, a delegação tinha 24, 25 jogadores, teve uma semana que só 3 treinaram. O resto tudo departamento médico. Mas esse time do Guarani precisa treinar à noite também. Ah, é? Já que 4 períodos? Não, Olha, 3, né? Segundo o Batista, eu não 3. sei, entendi. eu não De manhã, sei de tarde e de noite. Eu não sei se tem que treinar à noite. Agora, de uma coisa eu sei. Precisa de um cara para colocar a bola na rede. Nenhum time do mundo, até hoje, não inventaram um jeito de vencer o jogo sem colocar a bola naquele quadrilátero. Aliás, E o Denis Júnior? ninguém consegue ganhar o jogo sem meter a bola para dentro do gol. Eu não conheço outra Então, maneira. inventaram isso ainda. A função, se você perguntar isso pro Maurício Souza, pro Rodrigo Pastani, pra galera, eles vão falar, é o Denis Júnior. Denis Júnior. Ué, eu tô falando alguma bobagem? Quantos gols ele marcou no campeonato? Não, isso segundo o conceito deles, né? Não, sim, eu tô falando que, ó, Que eles acham. saiu o artilheiro e quem vai ficar com a função agora de pôr a bola na rede é o Denis Júnior. Agora resta saber se ele vai conseguir, né? Vamos aguardar. Ele marcou no campeonato, ele marcou 2 gols. Quem? Denis Júnior. Denis Júnior. Denis Júnior. Vamos ver aqui, ó, João Marcelo o fez histórico quantos gols, né? dele. No Vila Nova, em 2024, 10 jogos, nenhum gol. Aí no Hanoi, tava lá na China. China, né? Hanoi da China. Hanoi não é Vietnã? O Vietnã, É Vietnã. enfim, ele tava Hanoi, nesse time. né? Hanoi. É Vietnã. Eu acho que é Hanoi, porque tem um chapeuzinho em cima do O. 17 jogos, 6 gols. Aí antes, 2023 no Avaí, 9 jogos, 4 gols. Aí tá bom, 4 e 9 tá legal, né? E Passos de Ferreira, em Portugal. Portugal. 38 jogos, 9 gols. Então Então a função o dele é histórico fazer dele não é bom, não, hein? Ultimamente ele tem feito pouquíssimos gols. Pode ser que gol. arrebente Então, aí na mas Série aí, C. quantos jogos ele foi titular no Campeonato Paulista? Ele fez 2 gols, né? Fez 2 gols. E o João Marcelo fez quanto? 4. 4. Nossa, tem que ver a média, né? Qual que é a média dele. Mas, de acordo com o histórico, o homem gol do Guarani na Série C é bem provável que seja o Denis Júnior. Olha, ontem no programa Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes, nós estávamos comentando lá sobre o Edilson. Edilson que jogou no Guarani, Edilson Capetinha. E aí o Tigrão falou, olha, havia uma dúvida lá quem é que indicou, na verdade, o Edilson. E aí o Tigrão falou, o Beto Zini deve estar ouvindo o programa. Então ele vai confirmar. E logo em seguida o Beto realmente estava ouvindo o programa, ligou no meu celular particular e colocamos o Beto Zini no ar para explicar sobre a contratação do Edilson. E é essa parte, né? A entrevista foi mais longa depois, aproveitamos que o Beto estava disponível. E aí fizemos uma entrevista muito legal. Mas a parte que ele explica sobre a contratação do Edilson, você vai ver agora. Então fala pro Edmundinho se é algum jogador bom lá.
Aí o Mundinho falou, tem um 8 lá que é brincadeira. Eu falei, Eli, vambora. Aí nós fomos. Aí realmente, quando acabou o jogo, ele falou, vamos levar não só o Edilson, vamos levar o 9 também, sabe? Mas acontece que tinha muito empresário lá em cima, sabe? Foram 4 jogos que nós estamos olhando, fomos a Barretos, contra o Nacional, essas coisas todas, né? Aí chegamos lá, estava o Vadi Cury, empresário antigo, representando o Corinthians. Estava o Vadão, que era presidente do Botafogo de Ribeirão, uma série de empresários. Então realmente estava bastante dificultoso para levá-lo. Eu falei, Eli, faz o seguinte, desce no vestiário, pega o Edilson do jeito que ele tá, faz um rápido nele, leva ele embora para o restaurante, que é o presidente do clube, e falou, vamos no restaurante árabe que tem na cidade, em frente à igreja. Aí o Eli foi, eu fui com o presidente para lá e o prefeito foi também. E aí quando nós fechamos o negócio, que foi realmente 100 mil, né? E aí eu falei pro presidente do Tanabi que eu agradecia a palavra dele, porque inclusive ele falou, só vou entregar depois que acabar o campeonato, pode confiar em mim. Eu falei, não, tudo bem, eu confio em você. E nós ficamos esperando até o fim, né? E aí depois que nós acertamos tudo direitinho, ele honrou com a palavra, aí ele falou, não, eu que agradeço, porque a prefeitura que deu esse dinheiro, eu não sabia como pagar a prefeitura. Então realmente, na verdade, eu devo muito a Brasil de Oliveira, o Fito Neves que indicou, e o Eli que me acompanhou, que evidentemente ele conhece muito do futebol, né? Graças a Deus está descansando em paz lá, mas conheceu muito futebol e foi. E o mais incrível dessa história toda, desculpe me alongar um pouquinho, é que quando eu cheguei com o Edilson aqui, o Fito Neves, que era treinador, ele falou assim para mim, presidente, eu pedi para você o Marquinhos do Inter de Porto Alegre, e você vem com esse neguinho aqui, comigo ele não joga. Falei, Fito, muito obrigado que ele não joga você. Tchau, muito obrigado. Até logo. Não, presidente, peraí, vamos conversar. Falei, Edilson mais 10, não tem para ninguém, tá? Eu vi, ele viu, então vai jogar o Edilson, acabou. Não tem esse negócio de vou ver, você não vai ver nada, ele vai jogar e pronto. Aí o Beto Zini, né, contando, são muitas histórias. Olha, o Beto tinha que escrever um livro que vai ficar para a posteridade. São histórias realmente espetaculares. Olha só a situação, né? Muitos empresários queriam o Edilson, estavam lá. E aí ele pediu para o Eli Carlos, que Deus o tenha, vai lá no vestiário, sequestra o Edilson e leva para o restaurante que eu vou levar o presidente para lá. E esse Edmundinho que ele fala é o Edmundo Lima Filho, árbitro, que ia apitar o jogo do Tanabi. Até Tanabi, curiosamente, é o mesmo time que veio o João Marcelo, né? E aí ele perguntou para o Edmundo Lima Filho, e o Edmundo Lima Filho, que ia apitar o jogo e apitou o jogo do Tanabi, deu ótimas referências do Edilson, histórias do Beto Zini, que você trabalhou com ele. Eu trabalhei, o Beto foi uma das figuras que acreditaram no meu talento, no meu trabalho, né? O papai Beto, um grande abraço para você, que bom, né, vê-lo conversando, participando dos programas. Ele devia vir aqui, viu, Batista? Tem que trazer o Beto aqui, ó, para contar um pouco da sua história. Beto Zini, sem dúvida nenhuma, uma referência, né? E tem que ter uma estátua do Beto, porque o que ele fazia realmente, a estrutura que ele dava para nós, atletas, tanto da base quanto do profissional, era espetacular. E hoje não tem mais pessoas como ele no futebol, né? Com conhecimento, com a visão, com a leitura que tem. Você sabe que o Beto teve uma vez, eu estava jogando a Portuguesa, o Beto me ligou, falando de um jogador. Cara, de onde que é esse jogador? Eu assisti um jogo da Portuguesa que você tá. Quem que é esse menino aí? Tal. Falei, Beto, eu aqui da base mesmo. Tal. Ele falou, cara, esse moleque é um monstro. Tal. Sabe quem que era? Aquele Evaldo, zagueiro, que 2 meses depois foi vendido para o Atlético Mineiro, uma fortuna, foi para a seleção brasileira. Então olha para você ver a visão que tinha o Beto, de um talento, de um menino, né, de acreditar. A minha história é essa, né? Quantas vezes eu estive na lista de dispensa e o Beto falava, não, deixa ele aí, vai mandar esse cara embora, não, deixa ele aí. E foi um dos que virei profissional, né, e consegui marcar minha história no Guarani. Então, Beto, deve estar assistindo com certeza. Um beijo pra você, tô morrendo de saudade de bater um papo com o Beto. E o interessante foi a conversa que ele teve com o Fito Neves, né? Fito Neves, que era o treinador do Guarani. Ó, esse aqui não vai jogar não, não joga. Não. Então vai. Então você que não joga, tá fora. Eu acho que a modernidade, ela é inevitável em todas as áreas que a gente possa efetivamente precisar dela. Eu acho que o scout é muito importante. Eu sou a favor
da estatística, da modernidade, mas nada substitui estar em loco para você ver quem você tem interesse em contratar. Pode mandar DVD, pode mandar arquivo em PDF, pode mandar pelo YouTube, mas nada substitui o cara, você assistir o jogador dentro da cancha lá, dentro do estádio. Os dirigentes hoje deixaram isso de lado, por várias razões, né? Mas o Santos Futebol Clube, que você conhece muito bem, o Gleger é torcedor, não deixou isso de lado. Infelizmente, não é o Gleger que é torcedor, é a filha dele, a Sara. Mas ele também é torcedor do Santos. Não é. Não é? Tá bom. O Gleger torce para Portuguesa. Tá bom. Então, assim, o Santos não deixou isso de lado, né? Alguns faleceram, infelizmente, grandes jogadores que eram olheiros, e por isso que o Santos revela mais do que todo mundo. Porque não abandonou isso, não descaracterizou essa maneira de fazer futebol. Então por isso que o Beto fala, e com propriedade, porque tem muito dirigente que não tira a bunda da cadeira, né, Batista? O cara não se mexe para fazer nada. Ah, mas porque o scout tem que acontecer. Você tem que consultar, porque ali está a vida do atleta. Principalmente se ele tem intensidade, se ele machuca muito, tá tudo certo. Mas precisa ir assistir. Então, essa, entre aspas, Batista, comodidade, para não chamar de preguiça, impede que muitos jogadores aqui, eu não estou falando do Brasil inteiro, não, estou falando aqui do estado de São Paulo, não sejam contratados. Isso serve para os dois times de Campinas, tá, gente?